Olá a todos! O conteúdo da nossa aula de hoje vai ser núcleo celular. Então, a gente já entendeu como é formada a membrana plasmática, quais são as funções dela, como que acontece o transporte de substância pela membrana. A gente já viu como, como funciona, como é formado o citoplasma e as organelas e as suas funções. E agora a gente vai ver a última parte que forma uma célula eucarionte, que é o núcleo celular. A gente vai entender quais são as funções, como o núcleo celular é formado e depois a gente vai entender mais ou menos como que é um cromossomo, certo? Então, o núcleo celular, gente, ele foi descoberto por Robert Brown. Esse cara viveu entre 1773 e 1858, tá? E a gente sabe hoje que a forma do núcleo e a quantidade, inclusive, de núcleos, né, que uma célula pode ter, vai depender do tipo da célula que ele que ele se encontra, né? Para que aquela célula serve? Então, aqui, por exemplo, para vocês, ó, eu estou mostrando aqui primeiro ó, um tecido de células epiteliais. Essas células são cúbicas, elas são achatadinhas, elas têm um único núcleo arredondado e central na célula. Se eu estiver falando de uma célula muscular estriada, esquelética, que é essa daqui, que é esse músculo que a gente tem no nosso esqueleto, nos nossos braços, nas nossas pernas, que vão ajudar a movimentar os nossos ossos, essas células elas têm mais de um núcleo, elas têm vários núcleos e eles são distribuídos pela célula e eles são alongados, eles são fusiformes. Então, uma célula eucarionte pode ter mais do que um núcleo. Se eu estiver falando de um glóbulo branco do sangue, a gente vai ter um núcleo lobulado, é um núcleo só, mas ele é dividido em lóbulos. As hemácias, as células vermelhas do sangue, elas são originadas com o núcleo e depois elas perdem o núcleo. Então, elas são células anucleadas, elas perderam seu núcleo. Se a gente estiver falando de um paramécio, por exemplo, que é um protozoário, eles vão ter um macronúcleo, que é um núcleo maior, e um micronúcleo, que é um núcleo menor. Então, a forma, a quantidade, a distribuição do núcleo da célula vai depender da função desta célula, certo? Então, é isso que eu quero que vocês se lembrem. O núcleo nem sempre é uma coisa só, mas a função dele e as partes que os formam vão ser mais ou menos constantes, que é o que a gente vai ver a partir de agora. Só uma coisa para a gente relembrar e a gente não esquecer nunca mais. A gente tem as células eucariontes e as células procariontes. Gente, lembrem-se, somente as células eucariontes são as células que possuem núcleo, né? São as células das vegetais, dos animais, as células dos fungos, dos protozoários. Essas células aqui, elas têm núcleo. Já as células procariontes, elas não têm núcleo. O material genético da célula está solto no citoplasma. Ele tem, a gente chama de nucleóide a região onde o citoplasma está, mas ele não possui o núcleo, não possui todas essas estruturas que eu vou falar para vocês. Então, só para a gente nunca mais esquecer, a partir de agora, nós estaremos falando somente sobre as células eucariontes, porque são somente elas que possuem núcleo, certo? Então, o núcleo. Qual que é a função do núcleo? O núcleo regula as reações químicas dentro das células. Por quê? Porque ele armazena o material genético. É dentro do núcleo que eu tenho o DNA. O DNA regula todas as funções da célula. Então, o núcleo, como ele contém o DNA, é ele que regula as reações químicas dentro das células, a produção de proteínas, a produção de lipídios, do que quer que seja, né? Como que a gente sabe disso? Como que a gente chegou nesse conhecimento? Bom, por experimentos bem simples, na verdade. Por exemplo, você pega uma célula de uma ameba, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Ela tem aqui o núcleo e ela tem o citoplasma. O que foi feito com essa célula? Foi feita uma secção, um corte. Então, você vai ter um fragmento, metade dessa célula que vai conter o núcleo ficou de um lado, e um fragmento que não tem o núcleo.
Depois de um tempo, o que vai acontecer com essa célula que tem o fragmento nucleado? Ela vai sobreviver. E o fragmento anucleado vai morrer, né? Se eu pegar o núcleo e colocar nesse fragmento anucleado, agora ele vai sobreviver. Então, a partir de experimentos bem simples como esse, gente, a gente consegue entender qual é a função do núcleo, tá? Vamos entender agora, então, gente, quais são as partes que formam o núcleo, quais são os componentes do núcleo. O núcleo das células eucariotas é geralmente dividido em 4 partes. A primeira delas é a carioteca, também chamada de envelope nuclear. O que é isso? É uma membrana que envolve o núcleo, todo o conteúdo do núcleo. Separa esse núcleo do citoplasma, do resto da célula. É uma membrana com a mesma constituição do que a membrana plasmática, uma membrana, uma bicamada fosfolipídica, etc. Tá? Então, qual que é a função dela? Ó, aqui nessa figura de baixo eu estou mostrando aqui para vocês, ó, a carioteca. A membrana nuclear, ela tem vários poros, tá? Por quê? Porque o componente do núcleo tem que se relacionar com o citoplasma ao seu redor, tá? Ele está protegido ali dentro, mas ele precisa que substâncias entrem e saiam dali, certo? Depois, lá dentro do núcleo, a gente tem a cromatina, tá? Que seria o DNA e as proteínas. Já vou explicar para vocês com mais detalhes isso. A gente tem uma estrutura chamada de nucleolo. Já vou explicar para vocês também com mais detalhe. E o nucleoplasma ou cariolinfa, que seria, vamos pôr entre aspas aqui, o citoplasma do núcleo, tá? Então, eu vou explicar agora para vocês nos próximos slides com detalhes o que é cada um desses componentes. Então, primeiro, a carioteca ou envoltório nuclear. Função, como eu já disse para vocês, é delimitar o núcleo. Então, aqui eu estou mostrando para vocês a figura, né? O citoplasma está aqui fora, ao redor. Eu tenho a membrana que forma a carioteca ou envoltório nuclear, né? E eu tenho os poros por onde as substâncias podem entrar e sair desse núcleo. Então, qual a função do envoltório nuclear? Qual a função da carioteca? Delimitar e proteger o núcleo, o conteúdo do núcleo, separar ele do resto da célula. E o nucleoplasma cariolinfa, que eu falei para vocês, né? É uma solução aquosa que vai estar ali banhando, envolvendo a cromatina e o nucleolo. É como se fosse o citoplasma mesmo dentro do núcleo. Então, aqui eu estou mostrando para vocês, ó, a carioteca com seus poros. E aqui eu tenho o nucleoplasma ou a cariolinfa. Só isso. Eu tenho também lá dentro do núcleo o nucleolo. O nucleolo é uma estrutura densa. Quando você colore uma célula, você vê o núcleo e vê essa manchinha dentro do núcleo, que é o nucleolo. É uma massa densa e arredondada que está presente dentro do núcleo. E esse nucleolo ele é feito de moléculas de RNA. Lembra que a gente estudou o RNA quando a gente viu os ácidos nucleicos? Lembra que a gente viu que tem um RNA que tem uma função específica de formar os ribossomos? Que são os RNA ribossômicos, ribossomais, né? Então, são esse tipo de RNA que vão formar os ribossomos, que vão formar o nucleolo. Então, o nucleolo é formado por moléculas de RNA ribossômico, que tem a função de formar os ribossomos, tá? Então, ela é essa estrutura mais densa aqui que fica dentro do núcleo. E, por fim, a gente tem a cromatina. A cromatina, gente, é o DNA, o nosso DNA, mais proteínas, que são chamadas de proteínas estonas. Então, o que acontece? A gente tem o DNA, que eu estou mostrando aqui para vocês. O DNA da célula é uma molécula muito grande, muito comprida. E o que acontece? Para ele se ajustar dentro da célula, ele vai se enrolar com essas proteínas aqui, ó, com as proteínas estonas. Então, ele vai se enrolar ao redor dessas proteínas e vai se condensar, formando, por fim, a estrutura que a gente chama de cromossomo. Então, a cromatina é o DNA das células mais proteínas, enrolado em proteínas.
Qual é a função, então, dessa cromatina, o DNA mais proteínas? Controlar as funções da célula. Produzir as proteínas que a célula precisa, né? Orientar a produção das proteínas que a célula precisa, orientar o metabolismo da célula, orientar a produção e a decomposição de substâncias nessa célula. Então, quem controla de fato as funções da célula é a cromatina, o DNA, tá? Então, aqui eu já expliquei mais ou menos para vocês essa figura. A gente tem o DNA enrolado em proteínas que vai formar a cromatina, certo? Qualquer dúvida me perguntem depois. A gente tem dois tipos de cromatina. Gente, não precisa decorar isso aqui, eu tô falando para vocês para conhecimento mesmo. Então, a gente tem a heterocromatina, que é formada de um DNA mais condensado, mais enroladinho sobre si mesma, onde eu tenho genes inativos. Se eu não estou precisando daquele gene, ele pode ficar mais condensado mesmo. E eu tenho depois a eucromatina, que é um DNA que está menos condensado, formado por genes funcionais que estão funcionando, que estão agindo naquele momento. Então, ele não pode ficar tão condensado, ele tem que ficar mais abertinho para que esses genes possam se expressar, certo? Então, qual que é a diferença de cromatina e cromossomo? Vamos lá, gente, ó, para ficar bem claro. Então, a gente tem lá o DNA, que é aquele ácido nucleico que a gente estudou. Ele é formado por uma dupla hélice, formada pelos nucleotídeos, que tem uma sequência de nucleotídeos que vai me dar o gene, né? Então, ali no DNA, eu tenho vários genes. Esse DNA, ele é muito grande, ele é muito comprido. Para ele se ajustar dentro da célula, ele vai ficar enrolado nessas proteínas aqui, as proteínas estonas. Ele vai se condensando, se condensando, se condensando, né? Ó, aqui eu estou mostrando vários níveis de condensação, até que ele vai formar o cromossomo, tá? Então, o cromossomo, ele é formado pela cromatina condensada. No fim das contas, gente, o cromossomo, ele é formado de DNA. É no cromossomo que a gente vai ter o nosso DNA e é no cromossomo que a gente vai ter os nossos genes, portanto, né? Porque o DNA vai ser formado de vários genes nossos. Então, o cromossomo é uma cromatina extremamente condensada, tá? Qualquer dúvida, a gente me perguntem, se não ficou claro, eu respondo para vocês de novo lá no mural, tá? Vamos entender melhor o que é um cromossomo. Um cromossomo é uma estrutura formada por dois fios de cromatina unidos pelo centrômero. Então, é isso aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês nessa figura aqui, um cromossomo. Então, a gente vai ver o cromossomo nessa forma aqui, principalmente quando a gente estiver em divisão celular. Quando a gente for estudar divisão celular, é isso aqui que a gente vai ver bastante. Então, o que eu tenho aqui, esses dois fios de cromatina? São duas moléculas de DNA separadas, enroladas, né, nas suas estonas, formando a cromatina. E essas duas moléculas estão unidas numa porção do cromossomo que é chamada de centrômero. Essa parte que tem o estrangulamento aqui, né, essa parte mais fina, é o centrômero. O centrômero, o que é? É a região que une esses dois fios de cromatina, tá? Isso daí, gente, esses dois fios de cromatina, eles são exatamente iguais, eles são cópias. Então, originalmente, eu tinha uma molécula de DNA só, uma cromatina. Quando a célula vai entrar em divisão celular, ela se copia. Essa cromatina aqui, esse DNA, se copia em outro exatamente igual. Tá? E aí, essas duas cópias de DNA igual ficam unidas pelo centrômero, formando esse cromossomo aqui, tá? Então, o que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo cromátides irmãs. São duas cópias iguais do mesmo DNA, da mesma cromatina, unidas pelo centrômero. Então, cada uma dessas cópias é chamada de cromátide irmã, certo? Então, a gente vai ter que lembrar, isso aqui a gente vai ter que lembrar quando a gente for estudar divisão celular. O que é a cromátide irmã? Mas não se preocupe, eu vou repetir várias e várias vezes para que vocês se lembrem, certo? Não precisa decorar, quero que vocês se lembrem, aprendam, né? Então, cromátides irmãs são
cópias de uma mesma molécula de DNA que estão unidas aqui pelo centrômero. Então, esse cromossomo aqui, ele está na sua maior forma de condensação, na sua maior condensação possível, que é quando ele vai entrar em divisão celular. Tá? Então, aqui na figura A, ó, nessa figura aqui, eu estou mostrando para vocês uma micrografia, uma fotografia de microscópio eletrônico mostrando cromossomos reais humanos condensados. Eles ficam exatamente assim. Então, aqui eu tenho uma cromátide irmã e aqui eu tenho outra, e eles estão unidos pelo centrômero. Ó, aqui é o centrômero, tá? Certo, gente? Qualquer dúvida, me perguntem. A gente tem, ó, diferentes locais onde o centrômero pode estar. Ele não vai estar no centro exatamente, sempre formando aquele X clássico que a gente vê. Então, de acordo com o lugar onde o centrômero vai estar, eu vou dar um nome para esse cromossomo. Então, aqui, se o centrômero está ligando as cromátides irmãs exatamente no centro, né? Essas cromátides aqui, né? Eles têm exatamente o mesmo tamanho que essas. Esse cromossomo é chamado de metacêntrico. Se o centrômero está mais para cima e uma das pernas das cromátides irmãs tem um tamanho maior do que a outra, está um pouco acima do centro, eu vou chamar esse cromossomo de submetacêntrico. Se ele está bem na pontinha, mas eu tenho ainda uma perninha para cima, eu vou chamar esse cromossomo de acrocêntrico. Se ele está realmente na ponta mesmo, e eu não tenho essas perninhas aqui em cima, ó, esse cromossomo, então, é chamado de telocêntrico, certo? Então, a gente pode ter esses 4 tipos de cromossomos, dependendo da posição onde o centrômero está. A gente tem, na próxima aula eu vou falar para vocês sobre os tipos, a quantidade, os tipos de cromossomos que a gente tem na espécie humana, e vocês vão ver que na nossa espécie a gente tem todos esses tipos de cromossomos aqui, tá? Na próxima aula eu vou explicar para vocês como é que funciona a quantidade de cromossomos na espécie humana, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido, que eu tenha sido clara, que eu tenha conseguido explicar bem essa aula para vocês. Se vocês ficarem com dúvida, escreve lá para mim, pede para eu explicar de novo. Qualquer coisa eu gravo um novo vídeo, tá? Não se assustem e não se preocupem. Vejo vocês na próxima aula. Até mais, gente. Tchau!